É sexta-feira, Jesus está orando, Pedro está dormindo, Judas está traindo, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, Pilatos reluta, o sinédrio conspira e a multidão escarnece. Eles nem imaginam que o domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos estão correndo como ovelhas sem pastor. Maria está chorando. Pedro o nega. Mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, os romanos açoitam meu Jesus. Eles o cobrem de cicatrizes, o coroam com espinhos, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, vejo Jesus a caminho do Calvário, seu sangue escorrendo, seu corpo tropeçando e seu espírito oprimido. Mas é somente sexta-feira, o domingo está chegando. É sexta-feira, o mundo vence, pessoas pecando e o mal prevalecendo. É sexta-feira, os soldados cravam as mãos do meu Salvador na cruz, pregam os pés do meu Salvador à cruz e o erguem ao lado de criminosos. É sexta-feira, mas deixa eu lhe falar uma coisa: o domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos estão questionando o que aconteceu com o nosso rei. Os fariseus estão celebrando, pois seu plano foi alcançado. Mas eles não sabem que é somente sexta-feira. O domingo está chegando. É sexta-feira. Ele está pendurado numa cruz, sentindo-se abandonado pelo seu pai, deixado sozinho e morrendo. Poderá alguém salvá-lo? É sexta-feira, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, a terra treme, o céu escurece, meu rei entrega o seu espírito. É sexta-feira, a esperança foi perdida, a morte venceu, o pecado triunfou e Satanás está gargalhando. É sexta-feira, Jesus está morto. Os soldados montam guarda e uma grande pedra é colocada na sua tumba. Mas é sexta-feira, é somente sexta-feira, o domingo está chegando. E o domingo chegou. Queridos, graça e paz sobre o teu coração nessa noite. Obrigado por estarmos conectados aqui para esta celebração de Páscoa. Eu não sei o seu coração, mas o meu está cheio de alegria para celebrar esse Cristo ressurreto, para celebrar que a história não parou na sexta-feira, mas que o domingo chegou. E esse domingo fala de vitória sobre a morte, de vitória sobre o pecado, de vitória sobre o inferno, de vitória sobre Satanás. O domingo chegou, Jesus ressuscitou e Ele vive e reina
para todo sempre. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você nessa noite sobre esse tema, o poder da ressurreição. E eu vou ler aqui o texto que eu separei como base para essa reflexão, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Eu vou ler do verso 1 ao verso 6. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Eu gosto muito dessa narrativa de Lucas, quando esses anjos falam para aquelas mulheres: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que está vivo? Imagine o impacto desta fala dos anjos sobre a vida daquelas mulheres. Para nós falarmos de ressurreição, nós precisamos falar de morte, não é verdade? Só ressuscita quem está morto. Não há como desfrutar o poder da ressurreição se nós não morremos. E esta foi a história de Jesus. A ressurreição não veio antes do seu sacrifício. A glória não veio antes da sua morte e do seu sofrimento. Houve uma sexta-feira de morte e condenação na história de Jesus Cristo. O que levou Jesus à cruz não foram as pessoas, mas foi o nosso pecado, a maldade do homem, o ódio, o orgulho, o poder, a injustiça, a inveja, a natureza humana indomável, impertinente, impenitente, que insiste no erro, que persiste na obstinação e no pecado. Foi isso que levou Jesus à cruz. E há uma fala de Jesus no Evangelho de João, quando ele diz: eu entrego a minha vida, eu voluntariamente a dou. Jesus sabia que o plano do Pai era que ele morresse em favor de toda a humanidade. E Paulo vai dizer que assim como em Adão o pecado entrou no mundo e pelo pecado veio a morte, Paulo vai dizer: em Cristo Jesus nós fomos ressuscitados, e por meio de Cristo nós recebemos a graça e a vida. A sexta-feira carrega o horror. Sexta-feira é cheiro de morte. Sexta-feira é cercada de trevas, é mórbida, fala de sofrimento. Mas o domingo está por chegar. E quando eu olho o mundo e tudo que nós estamos vivendo, eu sinto este cheiro de morte no ar. Eu sinto que o mundo vive hoje na sexta-feira somente. E talvez muitos sem a esperança de que o domingo há de vir. Tudo que nós vivemos e ouvimos nos nossos dias só fala de morte, de pesar, de sofrimento, de derrota. Assim estavam os homens ao verem Jesus cravado naquela cruz. Aonde foi parar a esperança
dos discípulos naquele momento. Assim está o mundo hoje, sem esperança, ou talvez com uma esperança tão tímida e tão infundada. E tudo acontece no mundo porque Deus tem uma contenda sobre a terra. Deus tem uma contenda contra o homem que persiste em andar no seu pecado. E não tem como não falarmos disso, porque este é o evangelho de salvação. O evangelho fala de morte, o evangelho fala da cruz, o evangelho fala de sofrimento. E a contenda de Deus é contra o pecado que entrou no homem e o destruiu completamente, e o afastou dele. A sexta-feira anuncia que existe uma dívida do homem para com Deus. A sexta-feira anuncia que há uma transgressão que pesa sobre a terra. Às vezes nós ficamos olhando como se fôssemos vítima de todas essas coisas que estão acontecendo. Mas tudo isso é consequência do meu pecado. Tudo isso é consequência do homem ter virado as suas costas para Deus. E aí nós queremos a manifestação da graça, nós queremos o poder da ressurreição, sem passarmos pela morte e pelo sofrimento. Deus criou a terra perfeita, e Deus a deu ao homem, mas o ser humano a vem destruindo por causa da sua condição. E mais do que tudo, o ser humano está destruindo a própria imagem que Deus colocou dele na sua e na minha vida. Quão distantes nós estamos dessa imagem de Deus. Tudo isso é cheiro de morte. E por isso que Jesus teve que assumir aquela cruz, porque havia um abismo que nos separava de Deus, porque há ainda hoje um abismo de todos aqueles que não creem e não recebem esse sacrifício de Jesus. Para essas pessoas é sexta-feira, é tempo de dor, de sofrimento. Agora, o evangelho anuncia um domingo de esperança. E é isso que nós queremos anunciar aqui. Que há esperança não por nós mesmos, não por aquilo que nós podemos fazer para Deus, mas porque Ele se compadeceu de nós, e Ele enviou o seu Filho. O poder da ressurreição se manifestou. E não foi um poder que ressuscitou alguém da morte, mas que depois essa pessoa voltou a morrer. Há tantos relatos na Bíblia de pessoas que experimentaram e passaram pela ressurreição, mas depois voltaram a morrer. Mas aqui está falando de um poder da ressurreição que se manifestou em Jesus Cristo, tirando-o daquele sepulcro ao terceiro dia, fazendo rolar aquela grande pedra. Portanto, nós olhamos para a cruz, e essa cruz hoje está vazia. Nós olhamos para o sepulcro, e o sepulcro está vazio, porque Jesus ressuscitou, porque Ele está sentado no seu trono à direita do Pai, reinando soberanamente. Este poder da ressurreição se manifestou de uma vez por todas. A morte, a maior inimiga do homem, ela foi vencida. Por isso que eu gosto da expressão desses anjos para essas mulheres: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Jesus falava que ao terceiro dia Ele iria ressuscitar. Mas talvez aqueles discípulos, pensando no grande poder da morte, passaram o dia de sábado em sofrimento, em angústia, pensando que agora haviam sido abandonados pelo seu Senhor. E todas as experiências que eles
tinham vivido ficaram somente na memória. E o poder daquela sexta-feira de horror ainda ecoava na mente e no coração daqueles discípulos. Talvez sequer eles se lembraram que Jesus disse: ao terceiro dia eu ressuscitarei. Esse templo será destruído, mas ao terceiro dia ele será reconstruído. E na manhã daquele domingo, aquelas mulheres vão ao sepulcro com seus perfumes para perfumar o corpo de Jesus. E elas ouvem esta pergunta: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Querido, eu quero falar com você. Será que você não anda procurando entre os mortos aquele que está vivo? Para muitos, Jesus ainda é aquela figura pregada naquela cruz. Para muitos que temem a Deus, vem a sexta-feira como o fim. E talvez até celebrem o domingo da ressurreição, mas não experimentaram na sua vida o poder da ressurreição. A morte não pode me deter. E mesmo que este corpo um dia vá passar pela morte, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. E todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Há esperança para a morte que eu carrego dentro de mim. E talvez você esteja assim hoje, não entendendo exatamente o que é esta celebração da ressurreição, porque você ainda carrega dentro de você a sexta-feira, a morte. E eu não estou falando da morte física, eu estou falando de uma morte espiritual. Eu tenho uma velha natureza dentro de mim. Eu tenho uma natureza de pecado, uma natureza que se inclina para o mal, uma natureza que me separa de Deus. E esta natureza precisa morrer todos os dias. Ou seja, todos os dias da minha vida eu preciso experimentar a sexta-feira, crendo que o domingo chegou. Eu preciso experimentar a morte desta minha velha natureza para celebrar a nova vida e a nova natureza que eu recebi em Cristo Jesus. O domingo fala de esperança, do poder desta ressurreição. E ressurreição não tem a ver somente com a carne. Ressurreição tem a ver com o Espírito. O apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Efésios, capítulo 2. Eu quero ler alguns versos, mas talvez depois você possa meditar nesse texto. E ele escreve assim no verso 1 do capítulo 2 de Efésios: Ele vos deu vida, Jesus. E por que Jesus pode te dar vida? Porque Ele conquistou essa vida. E a vida que Jesus conquistou não foi uma vida passageira, finita, mas Ele conquistou para si mesmo a eternidade. Então, quando Paulo fala de vida, ele não está falando dos anos que nós vivemos nesta carne, mas ele está falando de uma vida para a eternidade. E ele diz: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Paulo está falando que morto não é somente aquela pessoa que está num caixão ou é sepultada porque lhe falta vida. O apóstolo Paulo está dizendo que há muita gente que vive, entre aspas, neste mundo, mas na realidade está morto.
mas na realidade tem sobre si o cheiro da morte, a sombra da sexta-feira, o horror do Calvário, da dor e do sofrimento. E esta pessoa ainda não experimentou o poder da ressurreição na sua vida. Um pouco mais à frente, no verso 5, o apóstolo Paulo continua nesta linha dizendo: estando nós mortos. E veja, Paulo se inclui aqui também: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Querido, essa é uma verdade espiritual. Paulo não estava falando aqui de uma vida finita e humana. Paulo está falando de morte e vida numa dimensão de espírito. Aquilo que Jesus passou naquela Páscoa há mais de 2000 anos atrás, não dizia respeito simplesmente à realidade física, mas falava da realidade espiritual do homem. E assim como Jesus assumiu a morte, para se colocar exatamente na mesma condição que nós estamos, mortos no pecado, assim Jesus morreu naquela cruz, abandonado pelo Pai. 3 dias depois ele experimenta o poder da ressurreição. E ele ressuscitou para que nós ressuscitemos com ele. Aqui o apóstolo Paulo fala, para que nós sejamos ressuscitados juntamente com Cristo Jesus. Existe esperança se você acredita que o domingo está chegando. Se você acredita que Jesus assumiu o seu lugar naquela cruz, para você hoje poder ressurgir desta sua vida sem sentido, desta sua vida que está debaixo da sombra da morte, desta sua vida que ainda não experimentou esse poder que tirou Jesus daquela cruz. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, verso 10, ele afirma o seguinte, e próprio Paulo experimentou esta verdade. Curioso aqui, importante falarmos que o apóstolo Paulo era um homem muito religioso, muito temente a Deus. No entanto, ele não reconheceu a graça que foi manifestada em Jesus, ao ponto de ele perseguir a cruz, ele perseguir Cristo e perseguir aqueles que eram seguidores de Cristo. Mas houve um dia em que este Paulo percebeu que mesmo dentro da religião ele estava morto. Ele estava vivendo o horror da morte, da justiça própria, do legalismo, da religiosidade. E ele rompe com tudo isso, e ele deixa que aquela graça divina e soberana manifestada em Jesus Cristo possa invadir a sua vida. E ele escreve então, da sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, verso 10, esse texto tão tremendo, quando ele diz: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Também quero tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida.
Querido, para você experimentar da ressurreição, você precisa se identificar com a morte de Jesus. O domingo vem depois da sexta-feira. A sexta-feira traz o terror, a morte, a separação. E o domingo traz a mensagem de esperança, de ressurreição e de vida. Aqueles que não reconhecem que estão mortos nos seus pecados, nunca vão experimentar o poder da ressurreição. Porque este poder se manifesta sobre aqueles que olham para dentro de si mesmos e veem que não há vida. Pode haver religiosidade, pode haver um conhecimento vago de Deus e ainda de um Deus distante, mas não há o poder da ressurreição, não há a vida de Cristo. Querido, o que está morto na sua vida? Você ainda está vivendo o horror da sexta-feira? Você ainda lamenta e chora o sacrifício de Cristo? Ou você já tem experimentado o poder da ressurreição na sua vida? E isso pode acontecer na sua vida hoje, porque a história de Jesus não terminou na sexta-feira. A história de Jesus começa no domingo, quando o poder de Deus se manifesta sobre ele, e este poder o tira daquele sepulcro e da morte. E é isso que nós precisamos experimentar. Talvez ainda muitos estejam presos pelo poder da morte, mesmo que vivam, mas estão encarcerados neste poder da morte. A sua vida se assemelha mais à sexta-feira da paixão, da morte, do sofrimento, dos açoites, da cruz, dos pregos, ou a sua vida se assemelha mais ao domingo da ressurreição, daquela pedra movida, do túmulo vazio, do Cristo ressurreto, da alegria e da esperança. Isso tudo é uma ação da graça de Deus. Eu não conquisto isso na minha própria força, mas é fruto da graça de Deus. Houve um dia na minha vida em que eu não vi mais sentido, e mesmo que eu praticasse os ritos da religião, eu sentia cheiro de morte em mim, afastado de Deus, afastado deste poder da ressurreição. É como que a sua vida é um constante calvário, como que sua vida é uma constante via crucis, tormento, dor, separação, cravos, desprezo, pesar. Mas todo aquele que crê que Jesus tomou o seu lugar naquela cruz, e se humilha e se arrepende e morre para si mesmo, e passam pela cruz, esses experimentam o poder da ressurreição. Todo aquele que olha para aquela cruz da sexta-feira de horror e se vê ali, e vê que ali Cristo estava pagando as minhas dívidas, os meus pecados. Não era Ele que tinha que morrer, era eu que precisava morrer naquele lugar. Este experimenta o poder da ressurreição, da grande pedra daquele sepulcro que é removida. E eu tive essa experiência.
com Jesus. Eu fui criado num contexto religioso, levado para a igreja desde pequeno. Mas houve um momento na minha vida que nada disso fazia sentido. E eu carregava o pesar e a morte da sexta-feira, sem me render à ressurreição que acontece no primeiro dia. Para nós experimentarmos o poder da ressurreição, nós precisamos nos identificar com a morte. Nós precisamos morrer juntamente com Cristo, para que ao terceiro dia nós possamos ressuscitar com Ele. E esta é a experiência da salvação. É esta a mensagem da Páscoa. A história não termina nos cravos, na cruz, no corpo ferido, no sepulcro fechado com aquela grande pedra, no choro e no pesar dos discípulos. A história começa no primeiro dia da semana, no alvorecer do dia, naquela pedra removida, no Cristo ressurreto, para sempre, oferecendo vida. Nós precisamos sim passar pela sexta-feira de horror, mas Jesus quer que a gente viva e desfrute do primeiro dia da ressurreição, quando a pedra rolou, quando o sepulcro fica vazio, quando você olha para dentro da sua vida e pensa: agora tudo faz sentido, eu morri para mim mesmo, para viver para Cristo. Isso tudo faz sentido na vida daquele que crê. E este poder da ressurreição está agindo na nossa vida hoje. E eu quero te convidar a você experimentar isso. Nós estamos vivendo dias pesados, difíceis. A morte está nos cercando. Mas pior do que a morte que nos cerca, a morte física, é a morte espiritual que paira sobre esse mundo. Um homem afastado de Deus. Um homem que não se prostra. Um homem que não reconhece o seu pecado. Um homem que não se humilha. Uma humanidade que olha para aquela cruz e não entende aquela mensagem. Que resposta você dá para isso? Porque Jesus Cristo, naquela sexta-feira da paixão, Ele subiu aquela cruz por sua causa e por minha causa. Ele morreu não por causa dos seus pecados, porque Ele não os tinha, mas Ele tomou sobre si o pecado de todos nós. E todo aquele que reconhece este sacrifício e olha para aquela cruz e consegue entender que aquele era o meu lugar, não era o lugar do Filho de Deus, não era o lugar de Jesus, aquele era o meu lugar. Ele não merecia, eu sim mereço, mas por amor, Ele tomou o meu e o seu lugar. E com aqueles braços estendidos na cruz, Ele orou ao Pai e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Querido, a mensagem da Páscoa é uma mensagem de muito poder. E assim como eu, você também crucificou a Jesus. E talvez hoje seja o momento de você olhar para aquela cruz e pensar que aquela cruz não era dele, aquela cruz era sua, aquela cruz era minha, mas Ele
tomou sobre si os nossos pecados. Quando Ele estava morrendo ali, Ele estava morrendo por mim e morrendo por você, para que o poder da ressurreição se manifestasse, e ao terceiro dia aquela pedra rolasse daquela tumba. E pense agora na sua vida. Há uma pedra diante de um sepulcro que precisa rolar na sua vida, porque foi por isso que Ele morreu, por você, para que você não viva somente na sexta-feira de horror e morte, mas para que você viva no domingo, no primeiro dia, no dia da ressurreição. Isso é algo maravilhoso, ninguém pode tirar de nós. E Jesus fala que todo aquele que crê, todo aquele que o confessa como Senhor, todo aquele que olha para aquela cruz e diz: Jesus, este era o meu lugar, este era o meu lugar, e o Senhor tomou esse lugar por mim. Eu recebo este sacrifício, eu recebo esta morte. E quando você faz isso, Jesus transfere sobre a vida, sobre a sua vida, o poder da ressurreição. E o apóstolo Paulo escreve aqui nessa carta aos Filipenses: tudo o que eu quero, tudo o que eu quero é que esse poder da ressurreição haja na minha vida. Queridos, nós vivemos dias sombrios, e não podemos nos cercar de falsas esperanças, porque mesmo que o mundo melhore, a sexta-feira de horror sempre irá pairar. Mas para aqueles que creem, existe um domingo da ressurreição, existe o primeiro dia da semana, existe um poder que se manifesta, existe uma pedra que rola daquele sepulcro, existe um Cristo que volta a viver e assume um trono para reinar soberanamente. E eu quero que esse seja o Senhor da minha vida, porque Ele se entregou por mim e se entregou por você. É uma escolha sua, meu querido, e essa escolha você tem diante de você hoje. E eu quero orar contigo. Não é religião, não é fazer o bem, nenhum esforço que eu possa ter para me achegar a esse Cristo tem valor, se não reconhecer que Ele assumiu o meu lugar, se não entender que o lugar daquela cruz não era dele, era meu, e receber o sacrifício e compartilhar da morte e do sofrimento, mas também compartilhar e celebrar a ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou, e eu ressuscitei com Ele, porque todo aquele que crê em Cristo Jesus ressuscita juntamente com Ele. Por isso nós precisamos morrer para ressuscitar em Cristo. E eu quero te convidar a você fazer essa oração nesse momento. Se você está sendo tocado por essa palavra, por essa celebração, mencione aí no chat, faça uma declaração: Jesus, eu quero esse sacrifício, eu me identifico com a sua morte, eu não quero continuar vivendo na sexta-feira de horror, mas eu quero que hoje seja o meu domingo da ressurreição. Hoje eu quero receber esta dádiva, este dom
da salvação, que eu não alcanço pelos meus méritos, mas eu alcanço porque o Senhor assumiu o meu lugar, e eu reconheço que aquele lugar era meu, e eu quero desfrutar desta nova vida em Cristo Jesus. Faça essa declaração aí na sua casa. É isso que muda a nossa história. É isso que nos faz ressuscitar juntamente com Cristo. É isso que faz com que todas as cordas que prendem a nossa vida na morte, no pecado, na tristeza, no horror da sexta-feira, faz com que nós possamos viver a liberdade e o poder da ressurreição. O primeiro dia, talvez hoje seja o seu primeiro dia, o primeiro dia de uma nova vida em Cristo. Eu não estou falando de religião. Muitas vezes nós podemos estar aprisionados a muitos dogmas, muitas crenças. Eu estou falando do poder da ressurreição manifestado em Jesus Cristo. Deixe que Jesus remova a pedra, e assim como Ele fez com Lázaro, te chame para fora e te dê vida, e vida em abundância. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa história que dividiu a história. Obrigado, Jesus, por este poder maravilhoso que se manifestou entre nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor se tornou homem, se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos amou, mesmo quando nós te odiamos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor assumiu o nosso lugar, mesmo quando nós não entendíamos que o nosso lugar era aquela cruz. Obrigado por essa graça estendida. Eu não mereço, mas eu sou alvo desta graça e desse amor tão grande, e por isso eu recebo. Diga isso para o Senhor, meu querido, aí na sua casa. Não se distraia com nada agora, mas diga: Senhor, eu recebo esta graça, eu recebo esse poder que me remove de uma sepultura, de uma vida sem sentido. Eu ouço a sua voz dizendo: sai para fora. Receba o poder da ressurreição. Se renda, se entregue, desfrute de vida, e vida em abundância. Abençoa cada casa, Senhor, cada família, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, e cada pessoa que ainda há de ouvir. E eu sei que Teu Espírito vai visitando as nossas casas, Senhor, e invadindo os lugares onde nós estamos, trazendo quebrantamento, abrindo os olhos, Jesus, porque esta mensagem não se entende com a mente humana, se entende com a mente do Espírito. Abra os olhos, Jesus, para que muitos Te confessem, Jesus, como Senhor, para que muitos declarem: eu experimentei na minha vida o poder da ressurreição. Deus te abençoe, meu querido irmão, minha irmã, você que conectou conosco, talvez você que vai ouvir essa mensagem depois de dias. Acesse o nosso site, compartilhe conosco. Se você quiser um conselho, se você quiser ser acolhido, nós teremos maior alegria em estar junto com vocês. E que Deus te abençoe ricamente, e que você possa desfrutar dessa Páscoa que fala de vida e de ressurreição aí na sua vida e na sua casa. Deus te abençoe.